As paz, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Razões erradas. Lucas 15, 28. E ele, indignado, não queria entrar. Por isso, saiu seu pai e rogou-lhe. Bem, amados, se esse filho mais velho tivesse considerado seu irmão, certamente ele teria se regozijado com o retorno do irmão, assim como o pai se regozijou. Mas, em vez disso, ele era totalmente egocêntrico. O irmão mais velho, filho mais velho daquele pai, era totalmente egocêntrico. E isso é orgulho. Egocentrismo é orgulho. Por isso ele ficou com raiva, porque o pai deu uma festa pelo retorno do filho pródigo. Isso ilustra bem Provérbios 13, 10. Somente pelo orgulho vem a discórdia. A discórdia, o desentendimento, a briga vem pelo orgulho. Onde há humildade, não há discórdia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que cada um considere o outro superior a si mesmo. Tende em vocês o mesmo exemplo de Jesus. Então, Paulo evoca o exemplo de Jesus para os discípulos, para que sejamos humildes como ele foi, como ele viveu. E a humildade é considerar o outro superior. Então, se você considera o outro superior, acabou toda a discórdia. Não há briga. Amém, amados? Como podemos estimar os outros melhores do que nós mesmos, quando, na verdade, pensamos que somos melhores do que os outros? Somos superiores. Como vamos estimar o outro? Não estimaremos. Se eu me coloco numa posição de melhor, de superior, eu não estimarei. Isso acontece com muitos líderes religiosos, e entra aquele orgulho: eu sou pastor, sou bispo, sou isso, sou aquilo. O orgulho da posição, de título, esse julga melhor do que os outros, melhor do que os liderados, e nós não somos. É apenas uma questão de ministério, de unção ou de maturidade espiritual, mas não somos melhores. Algumas pessoas são melhores atletas do que outras. Alguns são melhores empresários do que outros. Alguns são melhores oradores do que outros. E assim por diante. Primeiro, precisamos reconhecer que nossas realizações não nos tornam melhores que os outros. É isso que estou falando. Não é porque eu tenho um título, tenho uma posição, ou tenho mais realizações, isso me faz melhor que os outros. Há uma diferença entre o que fazemos e quem somos. Melhor desempenho não faz uma pessoa melhor. O caráter de uma pessoa pode ser severamente deficiente, mesmo que seu desempenho seja bom. Ele tem um bom desempenho, mas seu caráter é deficiente. Um exemplo clássico disso é encontrado nos fariseus dos dias de Jesus, os religiosos naquela época.
Eles fizeram as coisas certas pelos motivos errados. Motivos errados, razões erradas. Por dentro, eles eram corruptos, mas por fora mostravam outra coisa. Então, amados, nossa avaliação dos outros precisa mudar. E a questão aqui, na parábola do filho pródigo, em relação ao filho mais velho, que aqui está representando os fariseus, os religiosos, muitas das vezes fazendo coisas certas, né? Ele servia o pai, ele disse: sirvo o Senhor há tantos anos, nunca fiz o que esse teu filho fez. Então faz as coisas certas, mas pela motivação errada. Deus julga olhando para dentro e não por fora. 1 Samuel 16:7 fala isso. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então a graça, o olhar da graça, olha por dentro. Muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa terrível, abominável, mas o olhar da graça olha no interior dela, dentro dela, e vê ali uma pessoa ferida, perdida, que precisa de salvação, de ajuda para enxergar a coisa de outro prisma e ser livre de toda aquela vida de pecado. Precisamos estimar os outros de uma forma diferente do que a maioria de nós faz. Precisamos olhar não mais com um olhar humano, natural, egocêntrico, mas com o olhar de Deus. Em segundo lugar, estimar alguém melhor do que nós mesmos significa simplesmente valorizá-los mais do que valorizamos a nós mesmos. Como eu falei, Paulo dá a receita em Filipenses: considerai os outros superiores a vocês mesmos. Para alguns isso pode parecer impossível, mas não é. Não é impossível, porque é exatamente o que Jesus fez. Como disse, Paulo vai evocar o exemplo de Jesus. Se Jesus, que era Deus em carne, pôde se humilhar e valorizar nosso bem acima do seu próprio bem-estar, ele era Deus, se humilhou, se fez homem, se fez servo, se fez obediente. Ele valorizou o nosso bem-estar acima do seu próprio bem-estar. Então, certamente, nós somos capazes de fazer o mesmo, pois nascemos de novo e temos o próprio Jesus morando em nós, como diz a palavra. Amém? Então, isso pode acontecer quando morremos para nós mesmos e vivemos para Deus, porque nascemos de novo, somos novas criaturas. Não sigamos o exemplo dos religiosos, que muitas vezes fazem coisas certas, mas com razões, motivações erradas. Tudo começa no coração, tudo começa no interior. Paulo disse: daqui para frente, nós não vemos mais as pessoas com os olhos naturais. Nós não vemos mais esse olhar humano egocêntrico. Mas daqui para frente, nós vemos segundo o Espírito, segundo o próprio Senhor Jesus. Amém? Que possamos aprender esta lição. Quando nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, então acabará toda a discórdia. Conservai a unidade do Espírito, disse Paulo.
pelo vínculo da paz, pelo elo da paz, que a paz seja o elo entre nós. Então nós vamos conservar a unidade do Espírito, ela já existe. Temos que apenas conservar, pois somos de um só Espírito, do mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Deus e Pai, que a Tua palavra venha iluminar, que a Tua palavra venha nos quebrantar, possamos quebrar todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, nos humilharmos, assumirmos o nosso lugar, de que somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o meu ouvinte nesta manhã possa se submeter à palavra, a tua palavra, acolher com mansidão a tua palavra, experimentar o poder da palavra, o poder da transformação, que vem da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.